Fala pessoal, boa tarde. Estamos iniciando então a nossa live. Live esta que tem uma série de lives chamada Conectando Direitos, né? Você, meu amigo, minha amiga, está participando aqui conosco. Nós então estamos com esta oportunidade buscando contribuir através de diversas orientações práticas sobre o universo do direito, né? Então, nós estamos iniciando esta live neste momento, iniciando a nossa série esta que será conhecida como Conectando Direitos, e o nosso primeiro assunto desta tarde, desta primeira live, desta série Conectando Direitos, é direito à saúde, né? Principalmente nesse período da pandemia. Nós queremos analisar então os planos de saúde frente à pessoa do conveniado, tá? Então, essa será a nossa proposta nessa tarde. Fico muito feliz pela presença de vocês. Quero convidar vocês a convidarem outras pessoas a participarem conosco desta live, tá bom? Enquanto isso, nós estamos aguardando aqui a chegada dos nossos doutores aqui especialistas que estarão conosco, convidados especiais para esta tarde. E nós estamos aguardando eles para poder fazer o convite, né? Nós fizemos um convite especial do escritório Azevedo e Carvalho, que é constituído pelos advogados associados, Dr. Felipe Azevedo e doutora Priscila Carvalho, que estarão conosco nesta tarde. Então, estamos só aguardando eles acessarem novamente aqui a live e participarem conosco para que nós possamos fazer esse convite. Enquanto isso, eu queria contar com a sua ajuda, a sua compreensão, para que você possa convidar mais pessoas a participarem conosco nesta tarde, tá bom? Então, se você puder, os assuntos que vamos abordar aqui são assuntos práticos que servem no dia a dia e que talvez vocês possam ter dúvidas e as mesmas dúvidas de vocês sejam a dúvida de outras pessoas. Tá bom? Olá, eu ainda não consigo ver vocês. Estou ouvindo, mas não estou vendo. E agora tá ficando travado. Tá travando, na hora que a gente entra. Vocês estão próximo do roteador de vocês? Sim, a gente acabou de reiniciar. Foi mesmo. Então, entra novamente, por favor, por um outro perfil, para ver se a gente consegue, ou pelo seu, doutor Felipe, ou pelo da doutora Priscila. Isso acontece, tá? Não é extraordinário, isso acontece. Não é também normal de ficar acontecendo demais, mas de vez em quando acontece essas coisas. Mas a gente vai superando isso aqui, tá bom? A vontade que nós estamos de tratar nesta live aqui desse assunto tão importante é maior do que esses empecilhos. E nós vamos conseguir vencê-los. Então, entra por outro perfil para que a gente possa chamar vocês, tá bom? Boa tarde, Eliette. Boa tarde, Gontijo. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu conectar aqui com o doutor Felipe Azevedo, para ver se a gente consegue ver os doutores, né, que estarão falando conosco. Agora deu Ora certo. foi! Que coisa boa! Aleluia! É para aplaudir de pé, igreja! Agora deu certo. Agora foi. É Instagram mesmo, porque a internet está funcionando normalmente. Normalmente. Isso mesmo. É a dificuldade do Instagram que nós temos, doutora Priscila, que às vezes ele fica pregando peça conosco. O Instagram, ele tá meio sentimental, sabe? O Instagram, ele fica, muitas vezes, ele permite uma coisa, outro momento não permite. Tem hora que ele permite baixar a live, tem hora que ele não permite. Então, infelizmente, ocorre dessas situações. Mas, graças a Deus, conseguimos vencer esse desafio. E, mais uma vez, eu quero reiterar aqui a minha alegria, o meu prazer de poder ter a presença do Dr. Felipe Azevedo, doutora Priscila Carvalho, aqui conosco, nesta live, iniciando esta série de lives que nós estaremos abordando. Então, vocês que estão participando conosco aqui, que já estão online conosco, quero dizer para vocês
tem uma navezinha aqui embaixo apontando. Então, para vocês que estão online conosco, vocês podem convidar os seus amigos. Eu sempre costumo dizer, clica aí, senta o dedo numa linguagem bem nordestina e convida umas 10, 15 pessoas a participarem conosco desta live. Vai ser muito rico. Nós temos muitas coisas para tratar aqui nesta tarde, que eu acredito que pode ser a sua dúvida e talvez a consultoria que você precisava e ainda não teve a oportunidade de perguntar para um especialista da área. Então, eu quero convidar vocês a convidarem outras pessoas e participarmos desse bate-papo que vai ser muito prazeroso, tá? Fico feliz, a nossa série que nós estamos iniciando hoje é uma série chamada Conectando Direitos. Esta série, ela tem a oportunidade na qual vocês vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Então, nós queremos proporcionar para vocês um ambiente de uma entrevista descontraída, mas com muito aprofundamento técnico, tá? Conhecimento na prática. Então, o doutor Felipe e a doutora Priscila estarão nos orientando também neste quesito. Voluntariamente, eles se disponibilizaram a estar conosco nesta tarde, e eu fico feliz, motivo pelo qual eu trago aqui a minha gratidão e a minha alegria, tá bom? Nosso tema de hoje é direito à saúde. Plano de saúde versus conveniados. Todos os universos que envolvem estas perspectivas, né, entre o plano de saúde e a pessoa do conveniado, principalmente num período como esse que nós estamos vivendo. Período da pandemia. É um momento em que esse tema vem à tona, muitas perguntas, o que é que eu tenho direito, o que é que eu não tenho, o que é que eu posso solicitar ao meu plano de saúde, o que é que eu não posso. Então, o doutor Felipe e a doutora Priscila estarão falando sobre isso para nós. Antes de passar para eles, eu gostaria de apresentá-los um pouco mais, né? Eles fazem parte da AIC, Advogados Associados, e este é um escritório de advocacia atento às questões mais recentes da jurisprudência e do mundo moderno. Então, eles têm atuado significativamente aqui no Distrito Federal e eu tomo a liberdade de fazer essa orientação do escritório que eles trabalham. E eles trabalham, são sócios e trabalham em algumas áreas do direito. Quais são as áreas essas que eles trabalham no escritório? Direito do consumidor, médico e saúde, família e sucessões, direito civil na parte de obrigações e contratos e trabalham com direito imobiliário. Então, aqui nós temos uma bela oportunidade para tirar dúvidas, né? Bastante. Mas antes disso, eu gostaria que em 2 minutos vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Vocês vão ouvir muito eu falando no diminutivo, né? Sou nordestino, sou de João Pessoa, estou aqui no Distrito Federal, mas já estamos aqui há mais de 7 anos, então por isso eu falo algumas palavras no diminutivo, é normal para o nordestino. Então, doutor Felipe, eu queria que em 2 minutos o senhor se apresentasse para nós, dissesse quem é o doutor Felipe, para que o pessoal que está nos assistindo pudesse lhe conhecer um pouco mais. Oi, Herbert, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar nesse momento, né, num momento tão delicado, né, que o mundo todo está vivendo. É um prazer muito grande estar participando dessa live, né, num momento que a gente possa esclarecer muitas dúvidas, que eu sei que é um momento de fato de muita apreensão, né, que as pessoas ficam muito ansiosas. Então, é um prazer muito grande para a gente estar aqui nesse momento, viu? Muito obrigado. Me apresentar aqui para vocês, eu sou o Felipe Azevedo, eu tenho 28 anos, sou formado em Direito pela Universidade de Brasília, sou formado também em Letras Português pela Faculdade da Lapa, sou pós-graduando em Direito Médico e Direito de Saúde, e desde o início da minha carreira, né, há 6 anos, eu atuo principalmente na área de direito médico e nessa área de planos de saúde, contratos de saúde como um todo, né? E nós atuamos aqui em Brasília e também em outros estados e temos demandas contra planos de saúde e também demandas contra o estado, né? Que às vezes as pessoas também têm alguns litígios aí que envolvem o direito médico na área de assim, o litígio contra o Estado, né? E aí eu me dedico
principalmente a área de direito médico, né? A doutora Priscila atua em outras áreas, mas eu, nessa parte que envolve o direito médico, o direito de saúde, é a área que eu atuo, assim, de maneira principal, né? Maravilha. Muito bom, doutor Felipe. Que bom, né? Isso fica claro para vocês que todos os nossos convidados para as nossas palestras aqui são pessoas que, além de um conhecimento prático, eles têm um bom preparo também teórico, né? A gente sempre procura escolher as pessoas a dedo para estar aqui e ficamos muito felizes com vocês. Doutora Priscila, se apresenta para nós, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Boa tarde a todos, boa tarde, Herbert. Muito obrigada pelo convite. Tivemos aí uns percalços aí no início, mas agora finalmente conseguimos nos conectar, né? Quero agradecer a presença de todos desde já e se sintam à vontade para, durante toda a live, estar postando aí as perguntas, que à medida que a gente for conseguindo acompanhar, a gente vai respondendo também, tá? Meu nome é Priscila Carvalho, sou advogada desde 2013, atuo na parte civil de forma geral, mas a parte do meu coração é direito de família, direito de sucessões, contratos. Essa é a parte onde a gente tem ali o coração. Mas na parte de direito de saúde, direito médico, a gente também está mergulhada até depois da cabeça. Nós estamos lá, né, profundamente envolvidos nessa parte. E temos atuado e conseguido muito êxito, graças a Deus, nossos clientes estão bem satisfeitos com a nossa atuação e a nossa jurisprudência também tem sido favorável. Então, a gente se preocupa, né, o nosso escritório se preocupa, eu, inclusive, né, faço parte, de sempre estar antenado nessas questões mais atualizadas da jurisprudência. A legislação também, né, tem mudado com a intensidade muito alta, muito rápido. A gente está acompanhando aí todo mundo meio perdido e tentando se ambientalizar, né, com essas mudanças. Mas essa é uma das propostas nossa enquanto advogados, enquanto profissionais, que sempre está de olho mesmo em cima dessas atualizações para a gente poder trazer as informações da melhor maneira possível. É isso. Maravilha, maravilha. Pessoal, boa tarde para todos vocês que estão chegando aqui na live. Eu quero dizer para vocês que vocês poderão fazer perguntas nesta live, tá? Você, como a doutora Priscila já adiantou. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui no comentário que eu farei questão de repassar a pergunta de vocês para os nossos especialistas essa tarde. Eu tenho algumas perguntas minhas aqui com os doutores que nós estaremos dirimindo as dúvidas de vocês, mas vocês podem perguntar. De repente, vocês que são os nossos seguidores, caíram aqui na live, né? Estão se perguntando direito, mas Herbert não é teólogo, né? Aí eu quero lembrar vocês que tanto a parte da teologia, como eu também trabalho na área administrativa e sou um estudante da área jurídica, né? Um operador do direito também, e filosofia e sociologia. Então, nosso intuito aqui é promover para vocês essa oportunidade de nós, nas diversas áreas, podermos tirar todas as dúvidas. Então, trazer vocês para o direito de vocês, para que vocês estejam por dentro do direito de vocês, tá bom? Então, vocês já poderão depois curtir lá a hashtag Conectando Direitos, tá? Que é a nossa proposta para essa série de lives. E vamos lá para a primeira pergunta, então. Temos uma pergunta aqui da Adriana Gontijo, tá? Que é justamente o plano de saúde pode negar-se a realizar o teste diante do pedido médico. Eu vou fazer o seguinte, antes de colocar esta pergunta, tá? Eu quero colocar uma primeira e aí eu jogo essa como a segunda, tá bom, Adriana? Segura aí que a gente já vai responder. Doutores, por favor, diante desta pandemia, muitas coisas ocorreram e a gente fica se perguntando sobre os planos de saúde. Conveniados perguntam, qual que é meu direito? O que é que o plano cobre e o que o plano não cobre? Então, diante disso, o plano de saúde ele deve cobrir exames diagnósticos para o COVID? Aí, respondendo essa pergunta, vocês vão responder a pergunta da Adriana. A Adriana deve ser minha irmã, né? Oi, Adriana, tudo bem? É sua irmã?
É minha irmã, mas fico feliz que ela está participando, né? Porque é Que um momento bom, aqui, é um momento de prestigiar a família, né? justamente. Mas então, os exames de Covid-19, os planos de saúde devem cobrir. Agora existe uma resolução da ANS que foi editada na semana passada, que obrigam já os planos de saúde a cobrirem todos os exames, né? Nós temos vários exames no mercado, tem o PCR, tem a sorologia, tem o teste rápido, e isso aí ficará a cargo do médico, né? O médico sempre vai ser aí o norteador dos pedidos realizados pelo segurado. É ele que sempre vai dizer qual que é a melhor alternativa para o segurado. E no caso de Covid, a gente encontra, né, a gente vem encontrando alguns problemas quanto à cobertura do exame, porque a gente sabe que existe também uma escassez mundial, né? O mundo todo vive aí um problema de insumos para a produção dos testes, né? Também tem a questão da confiabilidade. Então, alguns laboratórios, de fato, eles ficam aí com o pé atrás para, às vezes, para fazer aí fazer determinados testes, e isso acaba impactando também de uma forma negativa para os segurados. Mas, no geral, o plano de saúde tem a obrigatoriedade de cobrir todos todo o diagnóstico que é realizado aí, que é feito, que é pedido pelo médico. Maravilha. Doutor, a gente percebeu e acompanhamos nos telejornais justamente isso que o senhor colocou. Os planos de saúde, eles são obrigados a cobrir, porque semana passada saiu a resolução obrigando os planos de saúde a fazerem isso. Estava uma briga grande por causa dos gastos e tudo mais. Mesmo tendo essa flexibilidade, de fato, para que se fique crivado e gravado na nossa mente, então, a cobrirem os testes de Covid-19, né? Exatamente. Assim, a ANS, a Agência Nacional, Agência Nacional, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é um norteador, ela norteia aí a relação entre o segurado e o plano de saúde. Mas isso não quer dizer que o plano não cubra algum procedimento que não esteja elencado na ANS. A ANS ela vai dizer ali minimamente, olha, o procedimento tal, o plano de saúde deve cobrir. Né? Agora, com essa resolução que foi editada na semana passada, isso veio de uma forma muito positiva, porque obriga de fato os planos de saúde, né? Eles não podem agora se negar sobre nenhuma hipótese de alguma forma, negar esse procedimento que é muito importante, né? Que a gente sabe que é muito importante para, inclusive, assim, é um meio epidemiológico de controle, né? De controle de fato da doença. Não é só um teste propriamente dito. É verdade. Na realidade, a grande dificuldade do Brasil em si é porque eu acho até a lógica do Estado um pouco incorreta, né? Deveria testar mais, né? Uma maneira, os países que têm conseguido sair muito bem nessa situação, porque estão testando muito. Só que, lógico, nós estamos falando de um teste que é público e, ao mesmo tempo, um teste aqui, que é nosso caso, que é por meio do plano de saúde. Diante disso, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Diante dessa pandemia, muita gente, mesmo sem sintomas, ficaram desesperadas, né? E aí, por exemplo, vou contar a minha experiência. Primeira semana assistindo a TV, eu me senti que eu ia morrer na primeira semana, porque eu começava a ligar a TV e os casos acontecendo, morreu tantos e não sei o quê. E ali teve dia que eu fui dormir aqui que eu estava, como diz no Nordeste, agoniado, né? Eu estava aperreado. E aí eu disse, meu Deus, né? Então eu acredito que isso deve ter levado muita gente a procurar os testes. E aí é que eu pergunto, eu não tenho sintomas e sem sintomas eu posso fazer esses testes pelo plano? Como eu falei anteriormente aqui, tudo vai depender aí do que o médico achar melhor para cada tipo de paciente, para cada tipo de caso. Se ele não tem sintomas, mas se o médico, né, acha pertinente fazer o exame por algum motivo,
o plano de saúde tem a obrigação de cobrir sim. O que não pode, né, que eu acho muito importante frisar, é que nem de forma particular eu não posso realizar o teste de Covid. Até porque a gente está vivendo, como eu disse anteriormente, a gente vive aí um problema muito grande de insumos, inclusive para a fabricação desses testes. Então, é obrigatório a realização aí, o paciente procurar o médico para que o médico faça esse pedido para a realização do exame de Covid. O paciente, até o momento, não pode de forma autônoma, sem a ajuda de um profissional médico, fazer esse procedimento. Nem de forma particular e nem pelo plano de saúde. Ok. A Denise está dizendo aqui, eu nem vejo mais jornais na TV, é muito trágico, né? É Realmente, muito infelizmente. difícil. Eu mesmo eu só olho uma vez por dia. Eu só olho uma vez por dia porque eu acho que é uma coisa que deixa o nosso psicológico muito abalado, né? É verdade. Então, eu mudei o meu hábito. Hoje eu não assisto praticamente quase nada de TV. Tudo é pelo YouTube ou pela internet. As minhas fontes de informação. Fica a dica, né? Doutora Priscila, deixa eu fazer uma pergunta. Nós sabemos que existem vários planos de saúde, né? Todos eles cobrem o tratamento à Covid-19? O que é que vocês podem falar um pouco sobre isso? Sim, sim, os planos de saúde, eles devem fazer a cobertura. Agora, o que o associado precisa verificar é qual é o tipo de plano de saúde que ele está aderindo, né? Se é um plano de saúde que é somente para consulta, ou se atende a parte hospitalar toda, então, se entra a parte de medicação ou não. Então, essa parte específica teria que só dar uma olhadinha caso a caso. Mas, de forma geral, sim, o plano de saúde, todos os planos de saúde devem cobrir, sim, com certeza. Isso é importante porque é o costume do brasileiro, e quase que todo mundo não costuma verificar o que é que o plano cobre ou não cobre no contrato. Porque o vendedor, o agente, ele vai te dizer, ó, cobre isso, cobre isso, cobre isso. Mas às vezes o contrato não diz, né? Então passa despercebido, então é importante estar atento a isso. Mas é um costume natural do brasileiro, infelizmente, de às vezes não ver, né? Ou perceber estas cláusulas ali bem pequenininhas, né? Que às vezes não passa desapercebido. A Gontijo, eu acho que deve ser da sua família também, Felipe. Ailton Gontijo, né? Está perguntando o seguinte: o plano de saúde pode negar-se a cobrir todos os dias da UTI? Na verdade, o plano de saúde não pode colocar esse tipo de limitador. Igual eu acabei de falar, o consumidor ele precisa verificar qual é o tipo de plano de saúde que ele está aderindo. Se for um plano de saúde, por exemplo, só para consulta, ele não pode exigir internação, né? Logicamente. Mas se for um plano de saúde que cobre internação, se for necessário ficar 100 dias dentro de uma UTI, né, o plano de saúde tem que arcar com isso sim. Ele não pode colocar limite de hora, não pode colocar limite de dias, não pode colocar limite de orçamento. A gente também já verificou algumas situações que o plano de saúde coloca um limite de até 50 mil, até 30 mil de UTI, entende? Então, isso também, isso é uma cláusula abusiva. Tá? Só para complementar aqui, essas cláusulas, sempre que elas existirem em um contrato de plano de saúde, ela vai ser considerada abusiva porque coloca o consumidor, de alguma maneira, coloca o consumidor em desvantagem. Né? Isso, coloca o consumidor em condição desfavorável. Se o contrato de plano de saúde ele tem a finalidade justamente de garantir a saúde do segurado, não tem por que limitar dias, horas, valores e procedimentos a serem cobertos no caso de internações. Então, sempre vai ser abusivo se houver alguma cláusula nesse sentido de limitação de internação. Isso já foi, inclusive, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável por pacificar toda a nossa jurisprudência. Ou seja, todos os entendimentos ali do Brasil inteiro são pacificados
para o STJ, e essa situação de limitação de cláusula de horas, né, de internação já foi decidida por eles, e a gente já tem um entendimento da própria justiça que não se pode limitar esse prazo. Mas mesmo com esse entendimento do STJ, ainda assim a gente tem, infelizmente, vários planos que fazem de conta que não é com eles. Então, Infelizmente, doutora, bem é uma prática que eu diria até que é má fé, né? Infelizmente, porque é aquele jogo de que você tem uma jurisprudência que decide favoravelmente para o conveniado, e aí a gente entra aqui já na área também do consumidor, como foi bem colocado aqui a questão das cláusulas abusivas, e aí você tem empresas que, de fato, fazem vistas grossas para isso, agem de má fé, porque um dia de internação na UTI realmente é caro. Lógico, o Muito. plano de saúde tem que se programar para que dentro da sua proposta, da sua oferta, eles possam ter como cobrir isso, né? Só que essas empresas, elas fazem isso muitas vezes, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas vezes, algumas dessas empresas fazem isso de maneira proposital. Por quê? Perceba comigo, de 100, apenas 10 vão em busca dos seus direitos. Em cima de 90, elas já ganharam. Então, infelizmente, é uma ação de má fé, mesmo você tendo, como vocês bem colocaram aqui, uma jurisprudência favorável. Então, fiquem atentos a isso. Já há jurisprudência quanto a estas questões. Então, não seja cobrado a mais além daquilo que você já paga no seu plano e que o seu plano cobre, tá bom? É muito sério, porque elas não podem limitar o valor, tá? Não pode limitar o valor, dizendo a gente vai cobrir isso até 50 mil, 60 mil, porque isso daí, dependendo do hospital, em 2, 3 dias você passa. Né? Exatamente, exatamente. Uma outra pergunta, e eu quero lembrar vocês, eu tenho muitos amigos aqui que, graças a Deus, têm participado conosco aqui na live, tem gente de João Pessoa, gente de São Paulo que está entrando aqui, e muitas outras aqui do Distrito Federal. Né? Se vocês tiverem pergunta, coloca aqui na nossa live, nós estamos falando de direito à saúde, plano de saúde versus conveniados. Então, se você tem um plano de saúde e quer saber, tirar alguma dúvida, coloca aqui para nós na nossa live, que os especialistas aqui, doutor Felipe Azevedo e Priscila Carvalho, estarão tirando essas dúvidas. Uma outra pergunta que eu tenho para nós aqui é o seguinte, já foi até colocado aqui sobre a UTI, mas aí eu quero falar do seguinte, do prazo de carência para o coronavírus. Né? Nós sabemos que talvez não basta apenas dizer que a pessoa tem direito, ela tem direito, só que às vezes tem uma máxima no direito que diz assim, o direito não socorre a quem dorme. E aí, nesse sentido, tanto de não perder o seu direito, não ver o prazo passando e você perder o direito da ação e da litigância, mas também de você estar atento a tudo que você acordou. Ou seja, às vezes a pessoa, não, eu tenho direito, mas a carência do plano, né, que é muito comum, 3 meses, 6 meses. Então, qual que é a carência, por exemplo, para o coronavírus? O que é que os doutores podem falar? Hoje, uma dúvida muito frequente é essa de carência, porque as pessoas não tinham, por exemplo, não utilizavam plano de saúde, e aí, com o receio de precisar de forma bem mais intensa, né, da rede particular, começaram a aderir aos planos de saúde. E muitos planos de saúde colocaram cláusulas nesse sentido, de restrições quanto à questão da carência, colocando um prazo maior do que o devido. Mas o prazo para carência é de 24 horas. A pessoa fez a adesão ao plano de saúde, superou essas primeiras 24 horas, já pode utilizar para fazer a consulta e o exame para coronavírus. Mas assim, no caso específico aí de coronavírus, essa carência vai se dar somente se for urgente ou urgência ou emergência, né? Pelo que a gente tem lá na lei que rege os planos de saúde, a gente tem os procedimentos eletivos, que são aqueles procedimentos que são previamente agendados, né? Às vezes uma cirurgia, uma consulta, isso tudo a gente consegue prever de alguma forma como que a gente vai utilizar isso. E aí a gente tem os procedimentos urgentes e de urgência e emergência,
que são aqueles procedimentos que eu não tenho como prever o que vai acontecer. Eu posso cair, posso fraturar um braço, né? Posso ficar doente pelo coronavírus, infelizmente. E aí, como é que eu vou usar meu plano de saúde? A lei estabelece esse prazo, um prazo máximo de 24 horas. Então, o segurado ele tem, por exemplo, fez o plano de saúde hoje, daqui 24 horas ele já pode, se for uma consulta urgente ou de emergência, ele vai poder já se consultar e fazer os procedimentos necessários aí para cuidar dessa patologia, desse problema de saúde. Interessante essa fala de vocês, quando o doutor fala sobre a questão de ficar doente, né? Que eu posso ficar. Há previsões que dizem que, infelizmente, quase que todo mundo vai ter que pegar, que é uma das correntes, tá? Que defende a questão do tratamento contra o Covid, uma resistência, uma imunidade social, né? Mas aí, preocupado com isso, eu já fiquei, porque eu sou do período, do grupo de pessoas que tem comorbidade, né? Então, eu fiquei, mas aí todo mundo fica preocupado e vai o quê? Comprar remédio para ficar imune, né? A isso, vai tomar muita vitamina C, vai caminhar, vai fazer um monte de coisa. E eu estou recebendo as perguntas de vocês, mas antes de colocar as perguntas de vocês, eu gostaria de fazer essa. Quanto a medicamento, né? O plano de saúde ele deve cobrir os medicamentos? Como é que funciona essa cobertura para esses medicamentos em decorrência da Covid ou qualquer outra enfermidade também? Mas o tema, como nós estamos falando neste momento da Covid também, como é que funciona essa cobertura quanto aos medicamentos? Tá bom? Fala para nós. Então, aí nós temos, na legislação, nós temos aqueles medicamentos que podem ser utilizados em meio ambulatorial, né? São aqueles medicamentos que são usados no hospital, na UTI, são os medicamentos que são utilizados, no home care, um medicamento utilizado na enfermaria, e temos os medicamentos de uso oral, que são aqueles medicamentos que o médico geralmente passa, né, para a pessoa tomar em casa, né, o receituário médico. Esses medicamentos, via de regra, não são cobertos pelo plano de saúde, exceto alguns casos de quimioterapia via oral, né, aquelas pessoas que possuem câncer, ou então um medicamento de alto custo que a pessoa não consegue pagar de alguma forma. Aí, em alguns casos, a gente tem visto que o judiciário tem deferido esses pleitos, né? Mas a regra geral pela legislação é que aqueles medicamentos que serão utilizados em casa, eles não têm cobertura pelo plano de saúde. Então, se o médico aí passar um remédio para febre, um remédio, às vezes um antibiótico, ele não vai ter cobertura, porque existe aí uma vedação legal para isso. Então, só os medicamentos mesmos que são utilizados em meio ambulatorial que tem cobertura via de regra, né? Existem as exceções, né? Que aí isso vai depender bastante aí da doença, né? Enfim, da utilização, mas via de regra não é coberto pelo plano de saúde, os medicamentos utilizados em casa. E nos casos de coronavírus, os exames e algum medicamento pode ser coberto pelo plano de saúde. Muito bom. Gente, que maravilha nós estarmos tendo acesso a tudo isso aqui nessa live. Eu fico muito feliz e quero, mais uma vez, agradecer a sua presença que está aqui conosco online. E quero temos mais perguntas aqui, nós vamos fazer para os doutores, mas eu já quero indicar o escritório Azevedo e Carvalho para que vocês estejam seguindo no Instagram, tá bom? Vocês podem procurar aí Azevedo e Carvalho e a doutora Priscila Carvalho e o doutor Felipe Azevedo, tá bom? Vocês podem seguir esse perfis, tá bom? Que vai ter muita dica ali para vocês, hora ou outra nos perfis pessoais dele, como também do escritório, tá? Do escritório é focado para a área. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Adriana Gontijo. A família está em peso. Se todo mundo que tiver Gontijo aqui for da sua família, está em peso, né? Isso é muito bom, né? É muito bom, porque é aquele momento da gente fazer a consultoria com os familiares, né? Sem precisar se dirigir ao escritório. É um momento maravilhoso. Ela está perguntando o seguinte: o Estado pode ser responsabilizado caso as crianças e seus familiares
serem contaminados pelo o Covid, principalmente nesse momento agora da volta às aulas, né, que é o que muitos pais estão preocupados? É uma questão bem polêmica, né? Só um minutinho aqui. Só um minutinho. É uma questão muito polêmica, essa questão da responsabilização civil do Estado em razão do coronavírus, em razão aí dos riscos de contágio, porque a gente vive um momento de pandemia e que não é sabido ainda, inclusive pelos especialistas, até onde, quais são os meios terapêuticos, né? Se a gente tem imunidade, até quanto tempo que a gente fica imune, se fica imune para sempre, se não fica. Então, existem muitas dúvidas. Eu acho que essas respostas, elas serão dadas futuramente, né? Até os meios de contágio a gente ainda não sabe. Se todos se lembrarem, no comecinho, lá no começo da pandemia, a gente tinha certeza que passava o vírus por pegar no móvel, por exemplo. Ah, uma pessoa contaminada pegou no móvel, você pegou também, pronto, você também está com coronavírus. Mais recentemente, essa situação já foi praticamente pacificada, né? A transmissão seria via, né, respiração, Gotículas, né? gotículas, né? Exatamente. Então, a gente ainda não sabe nem exatamente como é que a transmissão acontece, assim, de uma forma já taxativa, igual outras doenças que a gente já vivenciou e ainda existem, né, até hoje. Então, isso também é muito novo. Então, é difícil a gente falar que o Estado pode ser responsabilizado ou não, caso as crianças voltem a se reunir, porque a gente não sabe se o simples fato dessa reunião pode realmente fazer com que a transmissão aconteça de uma forma generalizada, né? Assim, de uma forma trágica. Às vezes sim, às vezes não. Tem que verificar também se as medidas de segurança estão sendo tomadas. Às vezes tem casos em que a escola também tem suas responsabilidades e a partir do momento que a própria pessoa não cumpre, os pais não cumprem, ou a escola não cumpre, ou às vezes o professor na sala de aula não cumpre, coordenador. Então, isso é uma cadeia muito grande, né? Para a gente falar, o Estado vai ser responsabilizado pela transmissão. Ainda é muito imaturo, né? A gente decidir ou pensar dessa forma. Pode ser que sim, pode ser que não. O coronavírus, assim, acho que pegou todo mundo de surpresa e o direito também não vai ser diferente, né? Eu acho que é um tema muito novo. Eu acho que a lei, a jurisprudência, né, os julgadores, eu acho que eles ainda têm muito a refletir sobre o assunto, né? A gente sabe que muitos problemas estão vindo, muitos problemas virão, problemas, né, problemas que eu digo de relações de consumidor, relações cíveis, trabalhistas. Então eu acho que isso tudo ainda é muito prematuro para a gente traçar algum posicionamento bem taxativo, sabe? Então, acho que ainda a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses problemas, principalmente do coronavírus. Maravilha. O Marcos Alex, nosso amigo aqui de Águas Claras, ele faz uma pergunta, não é específico sobre plano de saúde, mas está dentro da área que o escritório de vocês também aborda e trabalha. Né? Ele pergunta o seguinte: eu estou recebendo cobranças indevidas da minha operadora de internet. Em qual momento eu sei que posso entrar na justiça e como proceder? Muitos desistem não conhecer. Eu acho que muitos desistem por não conhecer, né, os seus direitos, alguma coisa do tipo. Vocês querem falar algo a respeito? Acho que a partir do momento que ele se sinta lesado, né? A partir do momento que ele identifique que ele está pagando algo que ele não deveria pagar, então acho que já é o momento dele procurar. Hoje em dia nós temos um canal que é o consumidor.gov.br, é um canal nacional. Eu faço sempre uma referência que seria um PROCON nacional, assim, de melhor entendimento. É um PROCON nacional, que é uma plataforma que a maioria das empresas, essas empresas de grande porte, tem cadastro, elas são obrigadas aí a prestar esclarecimentos num prazo determinado, né, por eles, e
Isso aí pode ser aplicado, inclusive, uma multa, né, a depender do caso. Porque é um canal regulamentado pelo Ministério da Justiça e eu já utilizei em alguns problemas que tive e acho que foi muito eficiente, né? Consumidor.gov.br. Maravilha. Então, eu acho que primeiro, eu acho que Consumidor.gov, é? isso, .br. Eu acho que, Maravilha. primeiramente, as pessoas devem, aí, antes de entrar com uma ação judicial, elas devem procurar os meios alternativos de solução de conflito. E o consumidor.gov, eu acho que é um meio muito eficaz, né? Um meio de solucionar muitos conflitos consumeristas. Então, eu acho que aí ele deve fazer uma reclamação nesse site, e aí só depois que tiver uma resposta negativa, aí eu acho que ele deve procurar aí o judiciário, né? A gente tem o juizado especial civil, que é aquele juizado de pequenas causas, que as ações são, né, são ações, na maioria das vezes, são ações que envolvem direito do consumidor e que são mais rápidas, né, que a justiça comum propriamente dita. Então, a orientação que a gente tem é essa, procurar aí o site consumidor.gov e somente aí, num caso negativo, que ele não consiga, de fato, solucionar o conflito, não consiga uma resposta aí vantajosa da operadora, que procure aí o judiciário. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta agora para a gente tratar um pouco aqui sobre o plano de saúde. Existem diversas áreas, né, que eu acredito que muitos têm dúvidas. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, aproveitem a oportunidade. Coloque a pergunta aqui. Olha, só foi eu falar que já veio aqui, né? Deixa eu fazer a minha primeira e depois eu coloco essa pergunta aqui para nós. É o seguinte, cirurgia bariátrica, né? Uns fazem por saúde mesmo, outros fazem por estética, né? Eu até estou olhando se eu preciso, se eu faço, se eu não faço. Brincadeiras à parte, quando a gente fala sobre isso, o que é que o segurado precisa para conseguir a cirurgia bariátrica frente ao seu plano de saúde? Então, a cirurgia bariátrica, aí, só colocando um parênteses, ela nunca vai ser estética. Ok. Porque toda pessoa que tem obesidade mórbida, ela tem algum problema de saúde. É mito as pessoas dizerem aí que a pessoa é obesa, mas é saudável. Eu desconheço. É igual a Sempre pessoa vai dizer, é ter, pobre, mas é feliz, né? Dependendo do nível é, de pobreza. não, sempre vai ter alguma comorbidade, né? Que a medicina chama alguma comorbidade associada. Ou uma pressão alta, ou diabetes, ou hipotireoidismo, ou depressão, enfim, são inúmeras comorbidades, né? Mas, primeiro de tudo, a pessoa precisa procurar um médico, né? Um médico da confiança dela. Não precisa ser um médico endocrinologista necessariamente, né? Se a pessoa quiser ir atrás, né, ela pode ir, mas não precisa ser um médico endocrinologista. A pessoa tem que ter tido aí alguns problemas, né? Nos 5 anos anteriores, ela já tem que ter tentado tratar de alguma forma esse problema de saúde que ela tem. E aí o médico vai fazer o pedido e vai elencar quais os problemas de saúde que ela tem, né? Qual é a cirurgia bariátrica indicada, porque a gente sabe que existem vários, para vários perfis, para várias pessoas, para cada tipo de pessoa e para cada tipo de caso a gente vai ter um procedimento diferente. A gente tem que olhar também a questão da carência. Geralmente a cirurgia bariátrica não é um procedimento urgente, e nenhum procedimento de emergência, vai ser um procedimento eletivo, portanto é um procedimento que deve ser agendado. E a gente tem que verificar se o plano do segurado, da pessoa, né, vai ter, né, se isso for um plano só de consulta, certamente ele não vai cobrir um procedimento de cirurgia bariátrica. Então a pessoa tem que verificar certinho todas essas medidas e esses requisitos, porque é um requisito balizador da lei. Né? A lei, ela elenca ali na ANS, né, uma portaria da ANS, determina ali mais ou menos quais são os procedimentos e o que deve ter um pedido de cirurgia bariátrica. Mas a gente sabe que o médico ele tem poder, né, caso a pessoa não tenha
os requisitos, que o médico ele pode solicitar mesmo assim. Então, ele vai funcionar como um norteador, né? A ANS, por meio das suas portarias, como eu disse anteriormente, funciona como um norteador aí da relação, né? Do segurado com o plano de saúde, o que que deve ter e o que que não deve. Então, eu acho que, no geral, a pessoa tem que verificar certinho, verificar corretamente se ela se encaixa nos parâmetros para realizar a cirurgia bariátrica. Que isso também, como eu disse, vai depender muito de cada caso em particular, né? E aí a gente tem que observar que, no final das contas, o que importa, né, pela jurisprudência, o que importa é o que o médico indica como tratamento. Então, se o médico indicar que para aquela pessoa, para aquele consumidor, é necessário fazer a cirurgia bariátrica, então tem que ser feita a cirurgia bariátrica, né? Ele vai fazer isso através de um pedido e um laudo, e vai especificar os motivos, onde ali ele vai colocar as comorbidades que afetam aquela pessoa. Então, ainda que essas comorbidades não estejam de fato, né, ali milimetricamente descritas lá na ANS, podem ser outras comorbidades, ainda assim o plano de saúde tem que cobrir porque é um procedimento necessário à saúde daquela pessoa, né, no caso do consumidor, do conveniado. Então, o plano de saúde teria que cobrir. E aí, a forma como isso funciona é a pessoa, o conveniado vai procurar um médico e vai verificar com esse médico se a pessoa, né, o conveniado, tem a necessidade de fazer essa cirurgia. Se houver a necessidade, o médico vai fazer o laudo, vai fazer o pedido, e isso será encaminhado para o plano de saúde, para que o plano de saúde faça a perícia, a autorização, enfim, para posteriormente estar marcando o procedimento. Muito bom. Basicamente isso. Nós vamos dar prioridade às perguntas direcionadas à área de saúde. E a Adriana ela faz uma pergunta muito interessante aqui. Onde buscar resolução rápida para casos de recusa dos planos de saúde em caso de Covid e outras doenças? O Dr. Felipe falou do direito do consumidor em geral, mas tem algum outro caminho além desse específico para os planos de saúde ou permanece a mesma, Dr. Felipe? Ou doutora Priscila? Os planos de saúde aí são regulados na maior parte, né, pelas resoluções da Agência Nacional, Agência de Saúde Suplementar. Opa. Então, quando aí o segurado tiver alguma dúvida, é bom entrar ali no site da ANS, que lá já tem as portarias, né? Algumas ali estão separadas por assunto. Então, ali o maior norteador é a Agência de Saúde Suplementar. Mas, como eu falei anteriormente, se não houver nenhuma disposição, né, se não houver nenhuma portaria a respeito, isso não quer dizer que o plano de saúde não tenha que cobrir esse procedimento, né? Eu acho que cada caso aí deve ser analisado em particular, mas a regra é que o rol, né, que a ANS ela estabelece um rol de procedimentos, que aquele rol é exemplificativo e não taxativo. E o que isso quer dizer? Se o médico pedir um procedimento que está fora do rol, o plano de saúde deve cobrir, né? Desde que haja indicação médica para isso, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde. A forma mais rápida de conseguir essa autorização, caso aconteça a negativa, é ajuizando uma ação e, se vierem os documentos da parte do médico, né? Se eles estiverem demonstrando urgência, pode ser que isso seja objeto de uma liminar. Então, existem várias situações onde é conseguido, né, o procedimento para aquela pessoa via liminar. E aí o plano de saúde tem que cobrir e o processo vai continuar, vai seguir até se verificar, até se confirmar, né, o que foi decidido na liminar, confirmar no mérito. Essas duas palavras que foram utilizadas, vou usar três, né? São muito comuns dentro do universo do direito, e você que está acompanhando aqui a live, vocês podem ficarem atentos a elas. Exemplar,
rol Exemplo. exemplificativo e rol taxativo. Taxativo é só aquilo que está ali. Exemplificativo é apenas a título de exemplo, porque não teve circunstâncias ainda que não deu para se colocar ali. Então, subentende-se que surgindo outras questões. Eliminar um adiantamento, estou usando uma linguagem mais simples possível, tá? É Mas um exatamente, adiantamento está corretíssimo. é um adiantamento do direito que você tem, enquanto tem um perigo ali de perder esse direito ou a situação que está envolvida se perder também diante de algum contexto. Então, você tem uma antecipação do seu direito enquanto o processo vai correr, né? Muito bom. Há uma pergunta Exatamente. aqui da Andréia, deixa eu só ver aqui rapidinho. Há uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Andréa, quero parabenizar pela live. Muito obrigado, Andréa. Sua presença aqui é muito boa. Gostaria de saber, no caso de cirurgia bariátrica pelo SUS, tem gente na fila há anos. Neste caso, podem entrar com ação? Está maravilhosa Assim, também. em regra, a cirurgia bariátrica pelo SUS deve seguir ali a fila que nós temos, que tem uma central, né? Existe uma central que é regulamentada por isso, e as pessoas têm uma fila, e aí aqueles que são mais prioritários, eles podem passar na fila. Isso vai depender muito ali do médico. Então, tem gente que o caso é mais grave do que outro, que pode aguardar um pouco mais. Mas a regra geral é que, infelizmente, a gente tem que obedecer essa fila. E aqueles casos em que, de fato, há uma urgência ou uma emergência, aí a gente teria a possibilidade de entrar com uma ação judicial para tentar aí, de alguma forma, resguardar o direito para que ela faça o procedimento o mais rápido possível. Somente em casos assim, de urgência e emergência que, de fato, aí a pessoa conseguiria passar na frente das outras, né? E aí, o laudo médico que vai ser feito para que essa pessoa, para que se demonstre que essa pessoa realmente tem urgência com relação à cirurgia, tem que ser um laudo muito bem fundamentado. Porque, via de regra, como o doutor Felipe falou, tem que se obedecer a essa fila, né? Para que seja pleiteado minimamente que essa fila não seja obedecida, tem que se demonstrar uma urgência num caráter de vida ou morte, né? Ou faz essa cirurgia brevemente, ou então a probabilidade dessa pessoa virar a óbito é muito alta. Então o laudo tem que vir daquele jeito, bem Eu caprichado. sempre oriento, assim, apesar de eu ser da área jurídica, mas eu sempre gostei muito dessa área de medicina, né? Tanto é que eu atuo aí na área de direito médico. Eu sempre oriento o médico, assim, o que deve constar no nosso laudo para a gente conseguir essa, né? Eu falo assim, doutor, o juridiquês para que a gente consiga aí esse procedimento, o senhor deve contar essas palavras-chave, senão o juiz ele não vai conceder, né? O senhor deve colocar lá, de forma expressa, que o procedimento é urgente, porque o juiz não vai conceder se tiver indício que o procedimento é eletivo. Então, eu sempre oriento aos clientes, né, que eles conversem com seus médicos para que o laudo fique de uma maneira que demonstre de fato a urgência que ele precisa, né? Então, é assim, eu vejo isso como um problema muito grande, porque às vezes o médico só coloca solicito cirurgia reparadora, ou cirurgia de gastroplastia, tal. Não coloca mais nada. Chega isso na mão do juiz, o juiz vai indeferir. O juiz ele não vai conceder a antecipação do direito aí, como se falou, não vai conceder. Então, isso é muito importante que os pacientes, de fato, aí, conversem com os médicos, né? E com os advogados, quando for aí uma intervenção judicial, para que todo mundo converse a mesma língua e para que a pessoa, de fato, consiga, de fato, pleitear o seu direito de uma forma mais eficaz. Por isso que é tão importante a figura do advogado, né? Se você não vai ter o processo, Exatamente.
pelo menos você tem a consultoria, né? Passa no escritório para saber, para não perder tempo, né? Gente, Exatamente. que coisa boa é esse bate-papo nosso aqui sobre esta realidade que é tão necessária estarmos atentos. E eu quero falar para vocês que está conosco aqui, que estão conosco online. Se fosse vocês, eu não perderia tempo. Eu já seguiria o nosso perfil também, porque nós vamos trabalhar outros temas. Esse é apenas o primeiro, tá? E o doutor Felipe e a doutora Priscila retornarão aqui com outras temáticas também para participar O conosco. maior prazer. Com Falar certeza. sobre direito é fantástico, né? E eu quero já pedir para vocês, nós estamos caminhando para o nosso final, mas foi um momento muito bom. E eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazerem as suas considerações finais. Antes de passar para vocês fazerem essas considerações, eu quero já também convidar vocês a seguirem os perfis do escritório Azevedo e Carvalho. Me corrija se eu estou colocando nome diferente, tá? É Azevedo e Certinho. Carvalho. Tá certinho? Vocês podem seguir lá o Instagram deles, como também da doutora Priscila e do doutor Felipe Azevedo, tá? No Convido nosso vocês a Instagram, seguirem e estarem atentos. Fique à vontade. no nosso Instagram nós temos conteúdos semanais aí, né, sobre as áreas que a gente atua. Então a gente sempre coloca posts e informações para todo mundo aí que segue a gente, para todo mundo que tem aí essa necessidade de informação de alguma forma, mesmo que ele sendo uma maneira mais rápida, de uma forma mais superficial. Toda semana nós temos posts aí de assuntos de relevância, né? Assuntos de relevância pública, de relevância jurídica aí para todo mundo. Então é bem interessante, vale a pena seguir. Maravilha. Bom, eu quero só agradecer mesmo a presença de todos, né? As participações. Muito obrigada. O que precisarem de nós, podem nos procurar, sintam-se à vontade. Nosso perfil no Instagram e no Facebook está aí disponível para todo mundo. E os nossos contatos também, por telefone, também está disponível em nossas redes sociais. Então, sigam-nos e estamos à disposição aí para as próximas lives e os próximos assuntos. Maravilha, eu fico feliz demais pela presença de vocês. Então, pessoal, conectando direito, hein? Só lembrando vocês, conectando direitos por dentro do seu direito. Aqui você vai ficar por dentro do seu direito. Dá até para fazer um programa de TV com essa temática, né? Exatamente. Muito bom, que Deus abençoe vocês. Um momento precioso estarmos juntos nesta tarde. Próxima semana tem mais, hein? Nós vamos ter outra temática. Fica atento aí no Instagram, que nós estaremos divulgando, tanto no Instagram, como no WhatsApp, no Twitter e no Facebook, tá? Então, essas divulgações passam por todos os nossos perfis. Uma alegria, eu espero que tenha sido produtivo para você. Serviço de utilidade pública, totalmente gratuito aqui. E querendo tirar mais alguma dúvida, vai lá no perfil de cada um deles, tá? O perfil do Instagram, o meu tá aqui já, é só vocês seguirem. Eu acho que nós entramos pelo doutor Felipe, não foi, Felipe, agora? Acho que foi do meu Então mesmo. tá aqui também, então é só vocês seguirem. Em cima, clica em cima, já segue a doutora Priscila, o escritório, e fica todo mundo feliz e vai aumentando a rede de informações, e é muito legal, tá? Que Deus abençoe vocês. Um cheiro no coração e até o Muito nosso obrigado, próximo encontro. Everton. Obrigado a todo mundo pela presença, viu? Bom final de semana para todos. Fique com Deus. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.